Podemos sentar, meus amados irmãos, para a nossa catequese de hoje. Então, nós estamos hoje entrando na explicação da profissão de fé, que é o credo. Na semana passada, nós falávamos das principais fórmulas de fé, que é o credo dos apóstolos e o credo dos concílios de Nicéia e Constantinopla. E vamos agora entrar na explicação das principais verdades da nossa fé. E qual é a primeira verdade de fé do credo? Creio em Deus. Ou seja, é a nossa fé na unidade de Deus. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel vivia no meio de povos pagãos, que na sua maioria, que eram todos idólatras e politeístas, tinham vários deuses falsos, a verdade de que há um só Deus era a verdade que era muito afirmada, não é repetida, era a verdade fundamental, a mais importante. Tanto que Moisés, no Deuteronômio, vai deixar escrito aquela fórmula que o povo rezava, que passava de pai para filho. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Afirmar que há um só Deus é justamente afirmar uma necessidade. O Ser Supremo, ele tem que ser único, isto é, sem igual. Se Deus não fosse único, ele não seria Deus, claro, porque até mesmo os pagãos, por exemplo, o filósofo pagão Aristóteles, usando a sua inteligência, ele chegou a concluir que tudo que existe tem uma causa primeira, um ser supremo, que é o ato primeiro, o pensamento que pensou tudo, perfeitíssimo. Então, quando você entende que há um ser, que ele é perfeitíssimo, que ele é eterno, que ele é o início de todas as coisas, que ele causou tudo sem ser causado por outro, ele só pode ser um. Por quê? Se você afirmar que há dois deuses perfeitíssimos, é impossível. Porque se são dois, a perfeição de um vai fazer o quê? Limitar a perfeição do outro. Portanto, nenhum será perfeitíssimo, os dois serão limitados, nenhum será Deus. Por isso, aceitar que Deus é um só, a primeira verdade da fé, a unidade de Deus, é justamente uma questão de necessidade. A fé em Deus leva-nos a nos voltar só para Ele, como a nossa primeira origem e nosso último fim, e nada preferir a Deus ou não trocá-lo por nada. Então, se eu entendo que Ele é único, absoluto, perfeitíssimo, todo-poderoso, se eu acredito nisso, que Ele é o Senhor absoluto de tudo, que Ele é o princípio de tudo, a consequência disso na minha vida é que eu entregue a minha vida para Ele, como a minha primeira origem e meu último fim. E, portanto, eu não posso preferir nada a Ele. Se eu digo que eu acredito que Deus é um só, Senhor absoluto, e eu escolho outras coisas, dando a elas a preferência sobre Deus, tem coisa errada aqui. Eu estou dizendo que eu acredito numa coisa e estou vivendo de maneira contrária. Se Ele é único, princípio de tudo, absoluto, então Ele tem que ter primeiro lugar. Eu não posso ter outras preferências na frente dEle. E Deus, meus amados irmãos, mesmo que Ele se revelou a nós, mesmo se revelando, se dando a conhecer a nós, o mistério de Deus continua um mistério inefável. Quer dizer o que? Um mistério que nós não conseguimos explicar e entender de modo humano. Claro que Deus, quando Ele revelou-se a nós, Ele se revelou a nós na medida da nossa capacidade humana limitada. Naquilo que é possível nós conhecermos dEle, Ele mostrou para nós. Mas Ele sempre permanece muito acima de nós. Por quê? Se nós compreendêssemos mesmo quem é Deus, Deus não seria Deus. Claro, se você quisesse compreender e nós fôssemos capazes de entender a Deus como Ele é, nós seríamos tão inteligentes como Ele é. Então teríamos que ser infinitos como Ele é. Conclusão, Ele não seria Deus. Por isso que a mentira do demônio para Adão e Eva foi essa, não é? No dia que vocês comerem essa fruta, vocês serão iguais a Deus, conhecendo todas as coisas, o bem e o mal. É uma mentira, uma falácia. Não dá para você conhecer a Deus totalmente. Nós conhecemos
na medida que é possível a nossa limitação. E o Deus que se revelou a nós pela fé, ele revelou-se a nós como aquele que é. Quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, mandando Moisés se libertar o povo, Moisés disse: qual o nome do Senhor para eu dizer às pessoas quando perguntarem? E Deus falou: eu sou aquele que sou. Então Deus revelou-se a nós na Bíblia como o ser perfeito, aquele que é por si mesmo. Deus é aquele que é, e nós somos aqueles que não somos, porque nós não temos o ser por nós mesmos. O nosso ser é recebido dele, ele não, ele tem o ser por ele mesmo. E esse nome na Bíblia em hebraico é Javé. Javé é aquele que é o próprio Deus. Ele revelou-se, portanto, como ser perfeito. Também ele revelou-se ali no Êxodo como cheio de misericórdia e fidelidade. Então Deus se revela como aquele que é a verdade e também o amor. Deus, ele é a verdade infinita. Deus, ele é o sumo bem. Ele é verdade, ele é bem, ele é o ser perfeito. Por isso, então, diante dessas verdades, qual a consequência de crer em um Deus único para a minha vida? Se eu acredito que há um só Deus, que ele é perfeitíssimo, que ele é o ser supremo, ele é a verdade, ele é o bem, portanto a felicidade, ele é a minha origem, ele é a razão para a qual eu existo, o meu fim, qual a consequência disso para toda a minha vida? Eu preciso o quê? Conhecer a grandeza e a majestade de Deus, viver em ação de graças, conhecer também a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Claro, se eu aceito como meu Senhor, é conhecer a sua grandeza, agradecer, louvar e também entender que todo ser humano, assim como eu, é criado à imagem dele. Portanto, existe uma unidade que nos leva a ter o respeito pelo próximo. Além disso, fazer o bom uso das criaturas. Tudo que Deus criou, Deus colocou a serviço do homem, para que o homem use de modo devido a dar glória a Deus. Ter confiança em Deus em qualquer situação. Então essa é a consequência. Se eu creio num Deus que é único e absoluto, a minha vida tem que ser uma entrega plena e total nas suas mãos. Então, portanto, hoje recordamos a primeira verdade da nossa fé sobre a unidade de Deus. Há um só Deus. Creio em um só Deus. Fiquemos todos de pé, meus amados irmãos. Cantemos o hino de entrada da Santa Missa.